Bom dia, para quem eu não dei bom dia ainda. Deus abençoe o nosso domingo, guarde tudo aquilo que você vai fazer ainda hoje. Muito bem, irmãos, vamos orar para que Deus nos dirija na meditação dessa manhã, assim como Ele dirigiu até aqui, amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, eu agradeço pela minha vida, por tudo que o Senhor já me abençoou nessa manhã, desde o nascer do dia até aqui. Também queria agradecer por tudo aquilo que o Senhor abençoou a vida de cada pessoa que está aqui. Eu sei que o Senhor é o único que conhece o interior do nosso ser, conhece até melhor do que nós, conhece as nossas motivações, conhece tudo aquilo que nos dirige. E eu queria agradecer, porque o Senhor nos trouxe de alguma forma aqui com essas motivações. Mas eu queria pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que na manhã dessa meditação, que nesse momento que nós cantamos louvor ao Teu nome, cantamos sobre graça, sobre perdão, sobre várias coisas, mas também que a meditação da palavra venha transformar o nosso entendimento das nossas motivações. E que nós possamos colocar as nossas motivações diante do Senhor, porque o Senhor é bom, justo, fiel, e tudo aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor para a nossa vida e por todos aqueles que nos servem. Guarda-nos nessa manhã, guarda-nos no restante desse domingo, em tudo que nós formos fazer, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que uma pergunta muito feita é: por que você faz aquilo que você faz? Essa é uma pergunta feita não dentro de igreja simplesmente, é feita até fora da igreja. Existe até um livro do Cortella que o tema desse livro é: por que você faz aquilo que você faz? Mas existe uma outra pergunta que a gente poderia fazer dentro de igreja. Eu poderia perguntar para você: por que você faz aquilo que você faz? Por que você, numa manhã de domingo, com um sol desse, brilhando ali fora, que você poderia estar com a sua mala pronta, indo para uma piscina, ou se talvez você tivesse condição, indo para Ubatuba, aproveitar uma praia, você vem até a igreja, sentar aqui junto com seus irmãos, passar um pouquinho de calor enquanto o ar-condicionado ainda não fica pronto, e você vem aqui. Mas eu poderia perguntar mais ainda: por que você não faz determinadas coisas que você não faz? E essa é uma pergunta: o porquê você não faz, é uma pergunta que muitas vezes chega mais fácil em nós. Eu já tive experiências com isso, e talvez você já tenha tido, quando diante de uma situação em que todo mundo faz alguma coisa, você não faz, as pessoas se perguntam, e algumas criam coragem, até te perguntam: por que você não faz isso? É uma ótima pergunta quando fazem, porque se você souber a resposta certa, você tem uma grande oportunidade de evangelizar alguém. O grande problema nosso é porque muitas vezes nós não temos essa resposta. Muitas vezes, quando a gente para pensar no porquê que você faz alguma coisa, ou porquê que você deixa de fazer algumas coisas, talvez a sua resposta seja: porque eu sou crente, ou porque eu vou na igreja, ou por qualquer outra coisa desse tipo. Pode ser que você faça simplesmente porque todo mundo na sua volta faz, e você não faça simplesmente porque as pessoas na sua volta não fazem. E eu queria que hoje a gente de alguma maneira pensasse um pouco sobre isso. Nós temos, todos os domingos que eu tenho pregado aqui, nos últimos domingos, eu tenho pregado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos chegar um pouquinho nisso. Mas para a gente poder entender um pouco, principalmente para quem está vindo hoje a primeira vez nessas mensagens que tem seguido aos Efésios, eu vou fazer uma muito breve recapitulação de alguns pontos que são importantes. Porque no começo da carta de Paulo aos Efésios, ele começa tratando de tudo aquilo que Deus fez. Ele usa palavras que são palavras importantes para dizer o que Deus fez. Deus nos transformou. Nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos ressuscitou. O apóstolo Paulo diz isso, juntamente com Cristo. Agora, ele, depois de falar várias coisas, como palavras que têm sentido teológico, ele fala tudo aquilo que Deus fez e nos coloca, e ele logo no primeiro capítulo ele faz uma oração. E essa oração, que foi a primeira mensagem que eu trouxe para vocês sobre Efésios, ele ora para que nós possamos enxergar além das circunstâncias.
e possamos dessa maneira, olhando além das circunstâncias, conhecer Deus na sua maior profundidade e ter uma vida mais profunda com Deus. E essa vida mais profunda com Deus, o apóstolo Paulo deixa claro, vem através de Cristo. É por isso que ainda no capítulo 1, no versículo 22 e 23, ele escreve o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo, falando sobre Cristo, diz que Deus fez todas essas coisas por nós. Ele nos salvou, Ele nos deu vida, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, e Ele fez isso através de Cristo. E quando Ele fez isso, Ele nos colocou no corpo, e esse corpo tem a cabeça que é Cristo. Eu e você, quando tivemos essa experiência com Cristo, nós passamos a fazer parte de um corpo onde Ele é a cabeça. Então Paulo deixa de tratar a questão daquilo que aconteceu com você, a razão do porquê você faz o que você faz, não só do ponto de vista individual, eu como pessoa, mas também eu como um corpo, que é a igreja. Imagina a situação que, se meus olhos veem que tem um precipício ali na frente, e eles, por alguma razão, eles resolvem não alertar o restante do meu corpo que tem um precipício. O corpo inteiro vai cair no precipício, inclusive os olhos. Então, quando eu faço parte de um corpo, tudo aquilo que acontece comigo, ele acaba afetando o meu corpo. E Paulo chama ele diz, usa o termo aqui igreja, mas no capítulo 2 ele aumenta a dimensão disso e ele chama isso de família. Nós, como igreja, somos família de Deus. E como família de Deus, nós somos unidos. Esse é o sentido que o apóstolo Paulo quer, independente das coisas que nos dividem, independente das coisas que, segundo o mundo, nos separam, dentro desse corpo que é a igreja, nós somos um só. E ele deixa claro também que Deus está construindo a sua obra, o seu reino, e nós não somos simplesmente espectadores nessa construção. Por isso é que ele nos colocou como família. E ele vai tratando isso até o capítulo 4. Quando chega no capítulo 4, ele, depois de tratar todos esses princípios, ele começa um processo de exortação direta para a igreja. Ou seja, Paulo dá primeiro o sentido do porquê e depois ele nos exorta a como nós devemos viver. E ele usa um termo, se você vai no capítulo 4, no versículo 1, nós vamos ler hoje o capítulo 4 a partir do 17, mas se você vai no versículo 1, você vê ele usar uma palavra que ela vai reger tudo isso, a palavra andar, que você não deve andar ou que você deve andar. Essa palavra andar, ela tem o sentido, tem o significado dela está ligado com o sentido da vida, o que te move. E aí é o que eu te disse, por que você faz aquilo que você faz? Isso tem a ver com o sentido da vida que tem em você. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 4, vai usar 2 vezes, em 2 pontos importantes, essa palavra andar. Ele está falando do nosso mundo interior. Por isso que logo no versículo 2 ele já diz que nós devemos andar em humildade, porque ele começa o capítulo 4 tratando de nós interiormente. E depois que ele trata de nós interiormente, a partir do versículo 7, ele começa a dizer que Deus nos deu os dons. Cada um de vocês que é nascido de novo em Cristo tem um dom que Deus deu. E um dom que Deus deu para ser usado dentro de uma família, dentro de um corpo. E esse dom vai contribuir para que o corpo possa cumprir o propósito que Deus tem para nós como família, como reino, como cidadãos desse reino. Para que a gente possa fazer isso da maneira como Ele tem para nós, é preciso que a gente tenha intimidade com Ele. E o que nós vamos ver hoje é que a intimidade com Deus está ligada também
com os nossos relacionamentos dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro da família e com todas as pessoas. O relacionamento com as pessoas e a maneira como nós lidamos com as pessoas, a maneira como nós vivemos dentro desse reino é muito importante para esse andar, para esse interior transformado que nós temos. É o que ele vai falar hoje a partir do versículo 17 até o 32, que eu queria que a gente lesse agora. Eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. Efésios capítulo 4, a partir do 17. Ele escreve assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando ele começa no versículo 17, aparece uma palavra que sempre quando eu falo aqui para vocês, eu falo para vocês prestarem atenção. Ele diz, isto, portanto. Toda vez que a gente vê um portanto, isto é, ou assim, ou mas, ele está fazendo referência a tudo que ele disse. O que ele está dizendo aqui é que se você teve um encontro com Cristo e viveu tudo aquilo que ele já disse, do versículo 1 até o versículo 16, portanto, ele diz, não mais andeis. A palavra andar aparece aqui de novo, estilo de vida. O nosso estilo de vida é esse que Paulo vai ter que descrever aqui, e ele vai usar a ilustração do despir e do vestir. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas palavras, elas são moldadas pelo nosso pensamento, por aquilo que nós temos dentro de nós. Nós podemos até manter certas aparências, nós podemos até em determinados momentos de convivência muito rápida com algumas pessoas, parecer algo diferente do que na verdade nós somos. Mas quando nós somos provados muitas vezes, quando nós somos colocados numa situação de prova, nós costumamos nessa situação mostrar o que de fato nós pensamos, o que de fato nos move. Enquanto as coisas vão bem, eu consigo talvez com muito mais facilidade fingir, mas quando as coisas não vão bem, eu demonstro de fato quem eu sou no meu interior. E as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas ações mostram quem nós somos por dentro e mais, mostra para você que é crente como é o seu relacionamento com Deus. Você é aquilo que você faz quando ninguém está olhando.
Quando as pessoas estão vendo, nós muitas vezes temos o cuidado de parecermos diferente daquilo que nós somos. Quando ninguém está vendo, nós costumamos agir com mais liberdade, com mais tranquilidade, e aí nós podemos fazer aquilo que realmente nos move, porque ninguém viu. Mas eu me esqueço de um detalhe importante: alguém viu, e alguém mais importante do que qualquer outra pessoa nesse mundo, nesse universo, viu e sabe exatamente o que eu penso, exatamente o que eu sinto, exatamente o que me move. Mas a nossa preocupação é muito mais com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Do versículo 17 até o 24, existe um chamado a nós crentes, a nós Igreja de Cristo, a nós refletirmos a Cristo na nossa vida. E se você leu já o trecho anterior, ou se você não leu, eu te convido a ler, você vai entender que você só pode refletir a Cristo porque Ele já te capacitou para isso. Quando o apóstolo Paulo escreve da nossa transformação, do versículo 1 até o versículo 6, interior, e depois do versículo 7 ao 16, ele escreve que Deus derramou sobre nós dons, ele está dizendo o seguinte: você pode agir como Deus quer, não porque isso está em você, mas porque Deus já te capacitou. O que você precisa? Você precisa de mais intimidade com Ele, você precisa ter a presença dEle de uma forma mais plena na sua vida, para que você possa então fazer exatamente aquilo que Ele te criou para fazer. Do 17 ao 24, Paulo então vai voltar a dar uma ênfase para o nosso mundo interior. Ele faz uma breve introdução, e se você acompanhou a leitura, se não presta atenção, Paulo repete algumas palavras: pensamento, entendimento, coração, desejo, só nesses 7 versículos. Então ele está falando do nosso mundo interior de novo, como ele falou no comecinho do capítulo 4. O ensino de Paulo nesses 7 versículos é muito claro. O comportamento nosso é um reflexo do nosso mundo interior. Nós fazemos o que nós fazemos por conta do nosso mundo interior. Nós deixamos de fazer o que nós deixamos de fazer por causa do nosso mundo interior. E ele divide o mundo interior em 2 tipos. Do 17 ao 19 ele fala do homem sem Cristo, e do 20 ao 24 do homem com Cristo. Ele divide nesses grupos, e do 17 ele diz: eu quero que vocês, se eu fosse parafrasear o que ele disse no versículo 17, eu diria o seguinte: eu quero que vocês saibam uma verdade, vocês não são mais gentios, vocês não são mais pessoas sem Cristo, portanto, não vivam como eles. É isso que ele estaria dizendo no versículo 17. Você que é crente, nascido de novo em Cristo, ele está dizendo para você: você não é mais como as pessoas sem Cristo, então não viva como eles, ou não viva como você vivia no passado. E como que ele diz que as pessoas sem Cristo vivem? Ele diz que elas vivem na vaidade dos seus pensamentos. Paulo está tratando da mente, vaidade dos seus pensamentos. Ele está tratando da mente porque, na verdade, nós vivemos de acordo com a maneira que nós pensamos. E se a sua maneira de pensar é transformada, a sua maneira de agir também será. É muito importante que você entenda isso, porque às vezes você, crente, vivendo uma vida cristã, que tem atitudes que não são coerentes com a sua fé, tem que entender por que você faz isso. Por que será que eu sempre faço a mesma coisa? Porque a sua maneira de pensar ainda não foi totalmente transformada. E a nossa maneira de pensar, ela é transformada progressivamente. Quanto mais eu me alimento de Deus, quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu sigo aquilo que Ele tem para mim, mais dele eu conheço, mais o meu pensamento é transformado, mais as minhas atitudes são transformadas. Paulo está querendo que você entenda uma coisa. Se alguém perguntar para você por que você faz o que faz, você responde: porque eu nasci de novo em Cristo, porque eu fui salvo. E pergunta: o que é salvação para você? Talvez a sua resposta seja simples: não, quando tudo isso acabar eu vou estar no céu com Deus. Salvação é muito mais do que isso.
O conceito de salvação é muito maior. O conceito de salvação, quando a gente tratou do capítulo 1, a gente tratou sobre isso, não é simplesmente não ir para o inferno. O conceito de salvação é viver essa vida eterna no hoje. Eu não vivo mais como as pessoas sem Cristo. Eu vivo de maneira diferente. Salvação inclui mudança de mente. Quando eu tenho um encontro com Cristo, a minha mente se transforma. Ou deveria ter sido transformada, se é que eu realmente tive um encontro com Ele. Se a minha mente foi transformada, isso gera em mim mudança de atitude. Agora, tem pessoas que mudam de atitude. Tem várias pessoas que mudam de atitude, mas não tiveram uma transformação de mente. Nesse grupo você coloca muitas vezes religiosos, pessoas que vêm na igreja todo domingo, pessoas que procuram viver da maneira como o crente vive, ou deveria estar vivendo, mas que não tiveram uma mente transformada. Vivem simplesmente porque todo mundo vive assim, e porque eu achei que é bom. Olha, o pessoal ali não usa droga. Ah, legal, faz bem para o meu corpo, então eu acho que eu vou viver com eles, porque viver com eles significa que talvez eu não vá usar droga, não vou fazer mal para o meu corpo. Mas deixar de fazer coisas, mudar de atitude sem transformação de mente, faz com que muitas pessoas às vezes abandonem. Você começa muito bem, começa na alegria, vem aqui, vive como as pessoas vivem, mas de repente as provações desse mundo, as tentações desse mundo são maiores, eu falo, não vale a pena. É preferível viver tudo aquilo que eu tenho ali do que viver desse jeito. É o que acontece com quem não teve a transformação de mente e vive simplesmente uma religiosidade. O encontro com Cristo tem que nos levar a ter uma transformação de mente. Por isso é que Paulo vai dizer como vivem os gentios. Ele já disse no versículo 17, que eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. E ele completa no 18 dizendo o seguinte, como eles vivem: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, as pessoas sem Cristo vivem na vaidade dos seus pensamentos vazios. Por que elas vivem assim? Porque o entendimento está obscurecido, sem luz. Nós entendemos pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, que Cristo é a luz, o Espírito ilumina o nosso caminho e a Palavra é entendida pela iluminação do Espírito. Muitas vezes a gente chega para falar com uma pessoa que não tem Cristo e nós costumamos às vezes ter o erro de apontar pecados. Você já parou para pensar que para aquela pessoa aquilo que ela faz não é pecado? Porque ela sequer tem um entendimento do que é isso. O que eu tenho que mostrar para uma pessoa sem Cristo é a luz do Evangelho. O que Cristo faz, o que Cristo fez, o que Cristo fará. E aí essa pessoa tem então um entendimento obscurecido, dessa forma ela é ignorante no entendimento da obra de Deus, por causa da dureza do seu coração. Porque a pessoa não entende e não quer entender o Evangelho. A pessoa tem a sua mente obscurecida. Assim era eu, assim era você, sem o Evangelho. Quantas vezes pessoas vieram me pregar o Evangelho muito antes da minha conversão e eu não conseguia entender que loucura era aquela. Eu não conseguia entender isso. Foi necessário que o próprio Deus agisse na minha vida para que eu pudesse ter luz, pudesse entender, e pelo entendimento o meu coração, que era duro, fosse transformado, e dessa forma eu deixasse de ter uma série de atitudes, porque ele diz que pela dureza do coração, as pessoas sem Cristo, elas têm as suas atitudes, como por exemplo, toda sorte de impureza. Você vê que Paulo não poupou aqui, ele não diz algumas impurezas, ele diz toda sorte de impurezas, tudo que você pode imaginar. Agora, se você olhar para a sua vida, então ele está dizendo o seguinte: não é que a pessoa está afastada de Deus e por isso ela tem tudo isso, não.
Ela é dessa forma, por isso ela é afastada de Deus. A pessoa, ela vive na vaidade dos seus pensamentos. A pessoa, ela não tem a luz iluminando, dando entendimento para ela do que tem, da verdade das Escrituras. Ela é ignorante com relação ao que Deus é e o que Deus fez. Ela tem o coração duro e por isso ela faz coisas erradas. E por isso ela está afastada dele. O que acontece com a gente que é crente? A gente faz o caminho inverso. A gente se afasta de Deus, e no momento que a gente se afasta de Deus, a gente começa a ter um endurecimento do nosso coração, e o afastamento de Deus antes do endurecimento do nosso coração vem por atitudes erradas. A gente começa a fazer algo que nos agrada, e nós vamos ficando tão insensíveis à palavra que não adianta as pessoas falarem conosco, a gente não entende, a gente não quer ouvir, porque nós estamos envolvidos com as nossas vontades. Está gostoso fazer aquilo que eu faço, e aí eu vou me afastando de Deus, eu vou me afastando até o ponto em que realmente eu estou completamente afastado dele. Eu faço o caminho inverso da pessoa sem Cristo. Mas aí no versículo 20, Paulo diz o seguinte: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Porque aqui ele começa a falar de nós, que somos crentes. E quando ele diz no 21, se é que de fato tens ouvido, ele não está duvidando da conversão dos... Isso aqui é o que a gente chama de pergunta retórica. É uma pergunta que ele faz para que você mesmo responda para você. Você tendes ouvido ou fosse instruído segundo a verdade em Jesus? Então é uma pergunta retórica que cada um dos efésios iria responder e cada um de nós tem que responder. Mas veja que ele diz o seguinte: se é de fato que o tendes ouvido o Evangelho, ouvido de Cristo, e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, ele está dizendo aqui que Jesus não é apenas aquela pessoa que a gente conhece, mas é o meio pelo qual nós somos transformados. Quanto mais você conhece a respeito dele, quanto mais conhecimento você tem dele, e quanto mais isso vai agindo na sua vida, mais você vai sendo transformado. O que ele está dizendo aqui é que todos aqueles que tiveram um encontro pessoal com Cristo e vivem um relacionamento com Ele, aprendem dele, têm um pensamento transformado, e isso vai gerar atitudes transformadas. É por isso que do 22 ao 24, Paulo vai convidar cada um de nós a nos despirmos do velho e vestirmos o novo. Porque não é simplesmente uma questão de deixar de fazer alguma coisa, é uma questão de deixar de fazer alguma coisa, mas passar a fazer algo diferente. Ele está dizendo aqui, então, para nós, que a nossa mente estava obscurecida, que o nosso coração estava endurecido, que nós agíamos conforme nós agíamos pela nossa forma de enxergar a vida. Mas aí nós tivemos um encontro com Jesus. E quando nós tivemos esse encontro, o nosso entendimento se abriu, teve luz, iluminou com a verdade de Deus na nossa vida, e dessa maneira as nossas atitudes foram transformadas pela mudança do nosso pensamento. Só que essa transformação, quando ele usa o termo despir e vestir, deixa muito claro que existe um preço para isso tudo. E o preço para isso tudo são certos abandonos que eu tenho que ter na minha vida. É isso que ele quer dizer. Eu tenho que abandonar determinadas coisas, mas não é só abandonar, eu tenho que passar a fazer determinadas coisas. Agora, se essa mudança de atitude não é fruto de uma mente renovada, de uma mente que é continuamente transformada, ela é apenas uma mudança de atitude. Ela não gera nada na sua vida. E talvez não persista. O cristão, então, ele vai viver de uma maneira diferente. Se alguém perguntar, por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque eu tive um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo mudou a maneira de eu enxergar a realidade das coisas. E quanto mais eu me relaciono com Ele, por meio da palavra escrita que Ele me deixou, por meio do relacionamento com os meus irmãos, por meio do relacionamento até com o próprio mundo, em que eu passo a enxergar a diferença do que é ter Cristo e não ter Cristo, isso faz com que a minha mente seja renovada. Mas perceba uma coisa, ele não está dizendo que a mente deixa de ser usada,
Porque uma das críticas que é feita a muitos crentes é que eles sofreram talvez uma lavagem cerebral ou passaram a fazer as coisas simplesmente por conta da sua religião. Na verdade, a fé, ela não anula o meu pensar, mas ela de uma maneira diferente, ela amplia o meu pensar. Eu continuo pensando, eu continuo tendo dúvidas, eu continuo vendo as coisas, mas a minha maneira de olhar as coisas é ampliada, porque eu não vejo as coisas mais somente como existentes nesse mundo. Eu passo a ver as coisas numa dimensão maior, na dimensão daquilo que é a vontade de Deus para a minha própria vida. Talvez com isso você consiga entender por que a maior batalha que um crente vive está na mente. Por que quando eu começo a conviver com pessoas que não têm Cristo, como Paulo descreveu aqui, que vivem na vaidade dos seus pensamentos, eu muitas vezes, sem perceber, começo a fazer o que elas fazem, porque aquilo começa a transformar minha maneira de pensar. Agora, o que eu faço então? Eu vou fazer como os antigos monges, eu vou para um mosteiro, ficar fechado lá, só com gente rezando o dia inteiro, orando o dia inteiro, e assim eu vou fazer somente isso? Não. Cristo, quando orou em João 17, pediu a Deus que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E é isso que Ele faz conosco toda vez que nós buscamos por Ele. O meu problema não está em conviver com tudo que tem nesse mundo. O meu problema está em não ter um relacionamento de intimidade com Deus. Esse é o meu problema. A minha batalha é a mente. E aí, a partir do versículo 25, Paulo vai ser mais explícito um pouquinho para nós, aonde ele começa com por isso. Se ele já disse que a batalha começa aqui, e que tudo tem que transformar a minha mente, o meu coração, através de um relacionamento com Deus, ele diz, por isso, se eu tenho que viver, as minhas atitudes têm que refletir o que a minha mente pensa, e a minha mente deve ser transformada pelo Evangelho, por isso, ele diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Se eu perguntar para você que não mente, que mentia antes, por que você não mente? O que você me responderia? Não, eu não minto porque, sei lá, porque é errado. É errado mesmo mentir. Essa é uma verdade que todo mundo concorda, embora alguns digam que existe uma mentirinha, né, uma mentirinha lícita, que às vezes você tem que contar para poder viver. Agora, o que Paulo está tratando aqui? Ele está tratando que o nosso encontro com Cristo, então, reforçando para vocês, deve mudar nossa mente. E isso deve mudar as nossas atitudes. A ênfase a partir do versículo 25 passa a ser que a mudança de atitude não é simplesmente pelas coisas serem erradas, é porque isso causa efeito no outro, isso causa efeito dentro da comunidade. O que ele está dizendo aqui, quando você lê a partir do versículo 1, em que ele começa o argumento dele no capítulo 4, ele está dizendo, desde o versículo 1, o encontro com Jesus, ele gera uma transformação interior, uma transformação de mente, e nós só mudamos porque ele nos capacitou a essa mudança, e essa mudança traz em nós atitudes que são para o nosso bem, mas são também para o bem do outro, o bem da comunidade. No versículo 25, então, ele começa com por isso, porque essa transformação gera em nós esse efeito. E quando ele fala, a primeira atitude é abandonar a mentira. A palavra aqui, mentira, ela poderia ser traduzida também como falsidade. E por que eu não devo ser falso com ninguém? Por que eu não devo mentir para ninguém? Porque é errado? É. Porque é pecado? É. Mas eu devo fazer isso porque eu aprendi com ele que quando eu faço isso, eu estou fazendo mal para o corpo ao qual eu pertenço. E o corpo cuja cabeça é Cristo. Aqui retoma o exemplo que eu te dei. Se eu estou aqui nessa beirada aqui, sei lá, ou talvez mais alto, no alto desse prédio, e o meu cérebro diz para o meu corpo, não, pode pular que não tem problema, eu vou me esborrachar no chão, vou quebrar minhas pernas, talvez vou até morrer. Eu sou parte de um corpo e tudo aquilo que eu faço, ele tem efeito para todo o corpo. Nós devemos viver a verdade do Evangelho e a verdade no relacionamento uns com os outros. Por que nós mentimos ou por que nós somos fingidos?
muitas vezes, porque nós não queremos que as pessoas conheçam muitas vezes o que vai no nosso interior, os nossos pensamentos. Eu já tomei atitudes sem vontade de fazer. Eu já tomei atitudes que algumas vezes o meu pensamento era contrário àquilo. E eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Mas por que eu fiz? Eu fiz porque eu não queria que as pessoas me julgassem por não fazer. E talvez você, com certeza você já viveu isso também. Eu me lembro que meu pai me contava uma história que eu achava engraçado, mas meu pai, isso ele contou num tempo em que era permitido ter arma em casa, tá, gente? Ele tinha um revólver em casa que eu achava bonito, era um revólver, tinha um cabo branco, um revólver prateado, bonito. E ele contou para mim uma vez que eu vi esse revólver, nossa, pai, você tem um revólver? Tem, então ele falou, você não sabe desse revólver. Quando ele veio, meu pai veio do interior do Rio de Janeiro, aqui para Pinda, e ele chegou, foi morar na roça, lá em Pinda, lá no bairro do Ribeirão Grande, e existia o hábito de caçar, todo mundo caçava. Meu pai não tinha uma espingarda, ele tinha um revólver. Você nunca caçou, eu nunca cacei, mas todo mundo que caça sabe que não se caça com revólver, né? Você não vai caçar com revólver, você não vai matar nada. Mas ele foi com o revólver dele. E ninguém conhecia meu pai, ele era recém-chegado. E foram caçar paca. Paca, para você que não é da roça, sabe que é um bicho que faz buraco na terra e ele tem vários lugares de saída. Porque se ela for pega numa situação, ela tem que ter escape para vários lugares. Ela não tem uma entrada e uma única saída. O meu pai disse que escolheu estrategicamente o lugar que parecia mais abandonado, por onde a paca não passaria jamais. E ficou ali. E aí os outros foram com o cachorro lá na entrada para tentar fazer a paca sair. Para o azar dele, gritaram para ele, Zezinho, a paca! Ela saiu exatamente onde ele estava. Ele disse que ele não pensou, ele pegou o revólver, virou e pá! A paca caiu dura, acertou na cabeça da paca. O que aconteceu? A partir dali todo mundo começou a falar, nossa, esse homem é bom caçador, é bom atirador, como esse homem é bom! Você vê que ele matou uma paca com um revólver, com um tiro só, acertou na cabeça. Resultado disso, toda vez que alguém chegava para dizer assim, vamos caçar, ele falou, rapaz, eu não posso hoje, que amanhã eu tenho a moto. Nunca mais caçou na vida, porque ele não queria que descobrissem que na verdade ele não sabia atirar nada, que aquilo tinha sido obra do acaso. Muitas vezes a gente é falso, porque a gente não quer que as pessoas conheçam nossa verdadeira motivação. Só que isso não é saudável para o corpo. É lógico que você não vai ter com todo mundo a sua vida de livro aberto, mas se você é uma pessoa que vive a falsidade diante dos outros, isso não edifica o corpo, e pelo contrário, destrói, porque alguém deve conhecer você na intimidade. Talvez alguém dentro da sua casa, talvez um vizinho, talvez alguém que trabalha com você, conhece quem você é de fato. E aquilo acaba sendo um péssimo testemunho. Quando você tem a coragem de muitas vezes ter alguém de confiança em quem você diz, irmão, ora por mim porque eu tenho dificuldade nessa área, eu não tenho dado um bom testemunho aqui. Você talvez esteja diante de uma oportunidade de prestar conta para alguém e de ser de fato transformado. Para o seu bem, mas veja que Paulo deixa muito claro aqui que a verdadeira razão para a gente mudar não é uma transformação egoísta buscando benefícios, porque tem gente que pensa assim, ó, não, eu vou falar a verdade, porque senão Deus me castiga, eu estou preocupado comigo, e a razão que Paulo está dando aqui é a minha preocupação com o corpo, não é comigo apenas. Eu queria dizer para você que esse Deus que castiga não é um Deus da Bíblia. Deus nos disciplina sim, muitas vezes, mas Ele não fica assim, você mentiu, então eu vou fazer acontecer alguma coisa com você. Esse não é o Deus da Bíblia. Mas Paulo não para aí, ele diz no 26 e 27, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Paulo está fazendo uma citação aqui de Salmos, capítulo 4, versículo 4. É isso que ele está citando. E Paulo fala num imperativo. Ele diz, irai-vos, ele está dando uma ordem. Espera aí, aqui eu tenho um problema de entendimento nisso. Porque se você olhar o versículo 31, você vai ver Paulo dizer, longe de vós toda cólera e ira. Espera aí,
Como ele manda eu me irar no versículo 26 e diz para estar longe de mim no 31 a ira? É claro, ele não está falando da mesma coisa. Ele está falando de coisas diferentes. E aqui, o irai, as palavras são diferentes. Inclusive, se você for lá para o Sermão do Monte, que Jesus em Mateus capítulo 5 fala contra a ira, é uma palavra diferente dessa palavra que ele usa aqui no versículo 26. Porque lá no Sermão do Monte, Jesus está tratando de sentimento de ira. E o que Paulo está tratando aqui no versículo 26, e ele tem um contexto, se você pega o contexto do Salmo 4, versículo 4, é um salmo de lamento individual diante de uma injustiça. No salmista está pegando situações de injustiça e colocando lamento diante da injustiça. O que Paulo está dizendo aqui é que diante de situações de injustiça nós devemos ficar irados. Mas repare bem, ele diz que nós devemos ficar irados, mas não pecarmos. Porque a nossa ira deve ser contra a injustiça, mas não contra a pessoa. Essa é a dificuldade que nós temos. E se ele coloca esse alerta, ele sabe muito bem que para nós é muito difícil se irar contra uma injustiça, mas não se voltar contra a pessoa. Você precisa estar realmente no espírito para poder fazer isso. Esse é o contraponto. Irai-vos, mas não pequeis. É muito fácil ultrapassar a linha que divide isso, de irar e não pecar. Agora, por que ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira? Isso é usado muito em contexto de casamento, né? Quem já fez curso aqui de casado, qualquer tipo, fala lá, olha, quando você tiver um problema no casamento, não durma sem resolver. Não está errado. Mas ali, quando a gente dá esse tipo de conselho, a gente está focando no sentimento ira. E esse contexto aqui, ele não trata de sentimento ira. Ele trata de uma injustiça. Então, muito provavelmente, muitos acreditam que Paulo está dizendo aqui o seguinte: você presenciou uma situação de injustiça? Sim. Você ficou irado contra ela? Sim. O que você fez para resolver? Talvez muitas vezes nada. E o que ele diz é que eu tenho que resolver a questão que levou à ira. O problema que levou à ira, se você presenciou algo que alguém fez e você achou aquilo errado, que você, na medida da sua capacidade, você haja para solucionar aquilo. Dentro do contexto de igreja é muito fácil entender o que Paulo está dizendo aqui. Para que vocês mantenham unidos, que isso seja resolvido. Olha, gente, temos um problema aqui, vamos sentar e vamos resolver. Não vamos deixar isso sem resolver. Por quê? Porque se você deixa sem resolver, o que ele alerta, não deis lugar ao diabo. Aonde começa a trazer problemas entre nós, porque são problemas não resolvidos. São problemas que eu vi que estava errado, mas eu não agi. E muitos de nós somos assim, eu me coloco nesse muitos de nós, tá? Quando a coisa me afeta, eu quero resolver logo, muitas vezes. Às vezes não, mas algumas vezes eu quero. Mas ele está dizendo aqui, inclusive, com relação ao outro. Você presenciou uma injustiça com o outro e você viu, você tem que ser agente de solução desse problema. E aqui, eu falho muitas vezes e muitos de nós falhamos muitas vezes. Não dá lugar ao diabo, não dá espaço, não resolver atos de injustiça. Quando ele diz no 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado, ele está falando aqui duas coisas. O que eu não devo fazer, ou o que eu devo me despir, usando a linguagem que ele usou um pouco antes? Não furtar. E o que eu devo fazer? Trabalhar. Acredite você ou não, trabalho é algo que Deus orientou que a gente fizesse, tá? Se você tem uma ideia romântica do Éden, que é um lugar onde você não vai fazer nada, desculpa, você precisa ler a Bíblia de novo, porque não é isso. Se você lê na criação, você vê que Deus ordenou que o homem trabalhasse desde o início. Então, trabalho é algo que é segundo a vontade de Deus. Agora, por que eu devo trabalhar? Eu devo trabalhar para não ser peso para ninguém, em primeiro lugar. Se eu vivo dentro de uma comunidade, que é a igreja, onde as pessoas se importam umas com as outras, eu trabalho para não depender de ninguém. Mas ele coloca uma razão aqui que muitas vezes a gente meio que propositalmente se omite dela, para que eu tenha com o que acudir o necessitado.
A razão que Paulo dá aqui não é que você tem que trabalhar para ficar rico. Você pode ficar rico. Não existe nenhum pecado em ser rico. Mas ele coloca aqui que a verdadeira motivação para o trabalho é para que eu possa acudir o necessitado. E aqui, irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês. Por que uma pessoa furta? A pessoa furta porque ela quer acumular riquezas sem esforço. Vocês concordam? Uma pessoa que dá um golpe daqueles que ligam para sua casa e pedem para você depositar dinheiro, não sei o quê, o que ele está querendo? Ele está querendo ficar rico sem trabalhar. Agora, então, a atitude é errada e a motivação é errada. Mas você já reparou que eu posso ter a atitude certa com a motivação errada? Por que você trabalha tanto? Porque eu quero ficar rico. Só isso é motivação errada. O que Paulo está dizendo é que eu tenho, e a motivação errada, tão errada quanto do cara que rouba. Eu tenho que trabalhar para que eu não seja peso, para que eu possa acudir aquele que precisa. Nós que somos igreja, por exemplo, nós vemos uma coisa muito prática. A gente acompanha, o Alexandre vem aqui, o pessoal de missões traz notícia do campo missionário. Quando a gente tiver assembleia agora no começo do ano, vocês vão ver que a gente nem mês consegue atingir o alvo missionário da igreja. Nem um mês. Ou às vezes 1 ou 2, não sei. Mas a maioria a gente não consegue. E o que é isso? Nós estamos ofertando de acordo com o que nós podemos para que o Evangelho seja pregado em Moçambique, na Índia, em Portugal, no meio dos índios. É para isso que nós ofertamos. Eu estou acudindo o necessitado? Estou, porque eu estou acudindo o maior necessitado que existe nessa terra, que é aquele que é necessitado da verdade do Evangelho. E eu, muitas vezes, não faço isso. Quando eu faço isso, eu estou deixando de olhar o verdadeiro sentido. Então, quando alguém perguntar para você, escuta, por que você vai domingo na igreja? Por que você dá dinheiro na igreja? Você não dá dinheiro na igreja, você sustenta a obra de Deus, com aquilo que Ele te deu e na proporção daquilo que Ele te deu. É isso que nós partimos. Então, quando eu não tenho a mente transformada e não tenho o coração transformado, eu olho simplesmente pelo material, eu não olho por aquilo que eu tinha. Então, eu tenho que começar a transformar isso na minha vida. E se eu entendo isso, não vai ser peso nenhum para mim fazer isso aqui. Se eu entendo o que Cristo fez por mim, se eu entendo tudo que Paulo falou, eu falei assim, gente, isso aqui é o menor dos problemas. Porque aquilo que foi feito por mim, eu não poderia fazer jamais. No 29, ele diz o seguinte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. A palavra torpe, a palavra saprós, ela tem a ver com madeira podre, ou com peixe podre. Então é uma coisa que fede. É esse o sentido dessa palavra. Mas, em Mateus, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, essa mesma palavra, ela é usada no sentido de uma árvore que produz frutos sem valor. O que ele quer dizer com palavra torpe, então? Não é só palavra feia, mas toda palavra que não tem valor. E o que é palavra que não tem valor? É palavra que não edifica. Então, palavra torpe é palavrão, mas palavra torpe também é fofoca, palavra torpe é maledicência, palavra torpe são palavras vazias, palavra torpe é jogar verde para colher maduro, para fazer o outro falar aquilo que eu quero. Isso tudo é palavra torpe. E ele está dizendo para que a gente não tenha isso, para que a gente não critique de uma forma vazia as pessoas, para que eu não use palavras duras, demasiadamente duras e ofensivas, embora possa ser considerada a palavra torpe também, uma palavra às vezes falada com suavidade, mas que é no sentido de destruir a pessoa. Então a intenção da minha palavra, por quê? Porque as nossas palavras devem gerar edificação. Mas é para gerar edificação sem falsidade. Lembra do que ele falou lá no começo, sem mentira, mas com verdade. Então, quando eu digo uma palavra que edifica o outro, quando eu falo uma palavra que possa transformar a vida do outro, eu estou fazendo o que ele me diz aqui. Então, palavras que transmitam graça. É isso que ele diz. Palavras que transmitam graça aos que o ouvem.
palavras e ser grato. Gente, parece tão difícil ser grato. Parece ser tão difícil, às vezes, a gente olhar para tudo aquilo que Deus nos tem dado e ser grato. Olhar para pessoas e ser grato. É tão complicado, a gente esquece tão rápido o que as pessoas fazem. E aí ele completa o seguinte no 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. O que ele quer dizer com entristecer o Espírito? Ele está dizendo aqui, se você for em Isaías 63, 63, versículo 9 e 10, você vai encontrar escrito assim: em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Ele está falando de Israel. Aí ele diz o seguinte no versículo 10: mas eles, Israel, foram rebeldes e contristaram, ou seja, entristeceram o seu espírito, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Entristecer o espírito aqui em Isaías 63 é se opor à obra redentora de Deus. Por isso que esse entristecer o espírito está ligado com palavra torpe. Quando eu uso palavras que não edificam, porque quando eu uso palavras que não edificam, eu contribuo para destruir a obra que Deus está fazendo na vida do outro. Eu tenho que olhar outra pessoa que está sentada do meu lado, que vem comigo na igreja, e entender que Deus está fazendo uma obra na vida dele, que ele peca, que ele faz coisas erradas, mas Deus quer transformar a vida dele assim como quer transformar a minha, e é com essa maneira que eu tenho que olhar. Se eu tiver que corrigir alguém no pecado, eu tenho que corrigir em amor, porque essa é a maneira como Deus quer que eu faça, para que a pessoa possa ser edificada, e para que dessa maneira eu não destrua aquilo que Deus tem feito. E aí ele termina no versículo 31 com uma lista de coisas que a gente deve deixar de fazer e fazer, quando ele diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo resume aqui tudo aquilo que ele falou, com coisas da nossa vida que nós devemos tirar e com coisas que nós devemos colocar. A gente poderia ver o que quer dizer cada palavra, mas sabe o que realmente importa aqui? É esse finalzinho: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Porque a palavra aqui, traduzida como perdoou, é uma palavra que tem a mesma raiz da palavra graça. Graça, que está ligado também com gratidão. O que nós temos que entender, e tem todo sentido usar a palavra perdão, porque a graça de Deus, como a gente cantou aqui no último cântico, que foi derramada sobre nós, Ele derramou sobre nós perdão e graça. Mas é um convite para cada um de nós, para podermos viver isso do Evangelho, para que a gente possa, conhecendo, tendo intimidade com Deus, pensar o seguinte: por que você não faz o que você não faz? Eu não faço porque eu sou nascido de novo em Cristo. Porque o meu encontro com Jesus mudou meu entendimento da vida. E eu passei a ver a vida além daquilo que os meus olhos enxergam. Eu entendo que existe uma eternidade onde eu estarei com Cristo, mas eu entendo também que Ele quer que eu viva o hoje do mesmo jeito que Ele quer que eu viva a eternidade. Só que hoje eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho a minha carne que atrapalha, mas Ele já me deu a capacidade de vencer isso. Eu só tenho que buscar um relacionamento com Ele. E como que é um relacionamento que eu busco com Ele? Conhecendo as Escrituras, mas principalmente vivendo em comunidade, igreja com os irmãos. É aqui, servindo uns aos outros, vivendo uns com os outros, abençoando a vida uns dos outros, que nós podemos ver a face de Deus no meu irmão. E quando eu olho para uma pessoa, eu não vejo simplesmente alguém que é problema, eu vejo alguém que Deus ama. E se Deus ama, eu quero amar também. Eu quero aprender a amar também. Eu quero fazer por ele aquilo que Deus quer que eu faça. Eu quero ser um agente de edificação na vida dele e não um agente de destruição da vida dele. Eu queria encerrar essa meditação de hoje, porque convidando vocês a refletir sobre isso e pensar o seguinte, que não se trata simplesmente de deixar de fazer o mal, mas se trata também de fazer o bem.
que fazer o certo e o errado não tem simplesmente consequência na minha vida, tem consequência na vida do outro. Que toda vez que eu for tomar uma decisão, que eu leve em conta que qualquer decisão que eu tome tem efeito no corpo. Por isso eu tenho que ter muita certeza da vontade de Deus para a minha vida naquilo. Porque a gente usa muito a palavra eu tenho paz. A verdadeira paz não é a paz enganosa do nosso coração que faz aquilo que a gente quer. A verdadeira paz eu encontro quando eu estou na vontade de Deus para a minha vida. Ali eu encontro a paz. E nós somos mestres em usar esse termo quando a gente quer que ninguém nos cobre. Mas a gente tem que, na verdade, buscar essa paz, de ter a certeza de que Deus está me conduzindo. E eu devo exercer a gratidão. E é isso que eu queria convidar você a hoje, de alguma maneira, fazer. Você pode ser grato somente a Deus, por aquilo que Ele fez na sua vida, por tudo aquilo que Cristo fez por você, e eu creio que todos nós aqui somos, mas eu queria te convidar também a que pudesse ser grato a pessoas que Deus de alguma maneira usou na sua vida. Pessoas que Deus usou na sua vida às vezes para poder te puxar a orelha. Pessoas que Deus usou na sua vida para falar não. Pessoas que Deus usou na sua vida para poder te pregar o Evangelho. Pessoas que Deus usou na sua vida por que quer que seja, mas sempre no sentido de te fazer conhecer a verdade do Evangelho. E que você seja grato. Se essa pessoa está aqui hoje, exerça essa gratidão, procurando a pessoa depois quando a gente terminar aqui, e diga um muito obrigado que talvez você nunca tenha dito. Restaure relacionamentos. E se a pessoa não está aqui, ore por ela, coloque a vida dela diante de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã de domingo, muito obrigado pela Tua palavra que é rica, muito obrigado pela Tua palavra que tem o poder de nos transformar, muito obrigado por cada um de